Agora sim. Tá? Então, né, todos esses itens, voltando aqui só, né, a gente precisa conhecer antes de começar o projeto. Né? A questão de proteção contra choques. Eu não posso deixar condutor nenhum desencapado se é numa área que eu tenho fluxo de pessoas. Inclusive os condutores de descida de SPDA. Tá? Porque se eu vou fazer a descida externa, né, eu posso fazer isso por dentro da, né, quando eu estou construindo um bloco, fazer pela estrutura metálica do próprio da própria alvenaria e fazer essa descida, né, ou eu posso fazer isso de forma externa. Se eu for fazer isso de forma externa e eu tenho ali uma área com circulação de pessoas, eu não posso deixar esse condutor exposto. Então eu vou precisar ali, né, de colocar um isolamento nesse condutor, acho que, se não me engano, até uma altura de 3 metros do solo, né, para que não tenha risco de alguém ir lá e meter a mão. Imagina num dia de raio, o cara vai meter a mão e dá a sorte de cair um raio, né, e passar por ali. Já era. Né? Proteção contra efeitos térmicos. Então, se existe risco de incêndio, né? Você vai trabalhar, por exemplo, numa fábrica de fogos, numa fábrica de isopor, que é algo, né, de papel, que é algo que pega fogo muito fácil, né? É preciso pensar, né, isso na hora de fazer a instalação, porque eu já não vou usar ali métodos que eu posso utilizar em um ambiente comum. Tá? Proteção contra sobrecorrentes. A gente precisa pensar também se eu tenho um circuito ali que ele está sujeito a uma corrente mais elevada, né, eu preciso dimensionar a proteção da minha instalação para que aquilo não afete os meus equipamentos, não afete as pessoas. Circulação de correntes de falta. Então, sempre que eu tenho risco de um curto-circuito, eu preciso dimensionar a minha instalação para que ela suporte esse risco, né, essa corrente, e para que essa corrente não atinja as pessoas. Então, sempre que a gente vai dimensionar uma instalação, a gente pensa em proteção, né, pensando nos equipamentos, lógico, mas principalmente pensando nas pessoas. Vocês vão ver que a hora que a gente vai fazer alguns dimensionamentos aqui, né, problema, isso pode causar problema em equipamento? Pode, é considerado algo moderado. Se existe risco de vida, é algo grave, que a gente não pode permitir, e aí o nível de proteção vai naturalmente ser aumentado, tá? Proteção contra sobretensões, então a gente tem que, né, prever isso e não deixar que as pessoas tenham acesso a áreas de alta tensão, né? Por isso que vocês veem sempre lá no quadrinho, quando tem uma tensão um pouco maior, cuidado, né? Alta tensão, energizado. Tá? No serviço de segurança, então, quando a gente tem sprinklers, né, tem uma questão voltada aí para esses equipamentos, portas, né, que precisariam, lugar que tem porta automática, ela não pode, por exemplo, travar, né, se ocorre algum problema, né, uma situação de emergência. Então entra tudo isso no nosso dimensionamento, a necessidade de desligamentos de emergência. Então eu preciso conseguir fazer esse desligamento de uma forma fácil, tá? Dentro da subestação, por exemplo, eu preciso ter equipamentos de manobra que me permitam desligar a minha instalação sempre que eu tiver uma emergência, né? Para exagerar um pouquinho, pensa assim, puta, tá pegando fogo lá dentro, né? Uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é desligar a energia da parte onde eu tenho lá um incêndio. Por quê? Senão isso pode ser agravado. O fato de ter presença de energia elétrica, ele pode agravar esse incêndio. Mas e os dispositivos lá para, por exemplo, os sprinklers, né, que eles precisam de uma bomba d'água. A bomba d'água, quando é um equipamento de emergência,
né, de segurança, ele tem uma alimentação fora. Esses não são interrompidos, tá? Eles têm uma alimentação por fora, né, sem passar ali pelo seccionamento geral da instalação. Tá? O seccionamento, que é a possibilidade de ligar e desligar o circuito para a realização de manutenção. A independência da instalação elétrica, né? É preciso ver se existe algum fenômeno, alguma coisa ali que influencia no desempenho da instalação. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, algum campo magnético, né, naquela área, isso vai influenciar. Se eu tiver ruídos, né, se eu tiver radiação, isso vai influenciar na minha instalação. E aí eu preciso prever formas de evitar essas influências. Tá? Acessibilidade dos componentes. Então, onde nós vamos colocar, né, os quadros, onde nós vamos colocar e a forma que a gente vai colocar, né, os eletrodutos, as tomadas, né, de forma que eu tenha acesso quando eu precisar para poder verificar, para poder fazer um reparo. Né? Não posso querer colocar isso tudo, né? Vou arrebentar tudo dentro da parede aqui, porque eu não quero, né? Não é falar não, mas mulher tem muito disso, né? Eu não quero que fica mostrando, né? Fica feio. Pelo menos a minha é assim, fica feio, né? E aí na hora que você precisa dar uma manutenção, o negócio está enfiado lá dentro da parede, é um trabalho lascado. Então, principalmente no ambiente industrial, isso tem que estar muito acessível para poder fazer essa manutenção. E aí nós vamos selecionar os componentes pensando em todos esses fatores que a gente viu aí para cima, né, de forma a minimizar esses problemas. A prevenção de efeitos danosos ou indesejados. Então, a gente todo equipamento que nós vamos instalar, ele tem uma vida útil e ele tem as condições para funcionamento adequado. Tá? Então a gente precisa fazer essa seleção de forma que esses componentes possam operar dentro ali da nossa instalação sem problemas, e se houver algum problema, né, por exemplo aqui, né, fator de potência, corrente de energização, desequilíbrio de fase e harmônica, que são os problemas mais comuns, a gente precisa ver o que é necessário para minimizar esses problemas. Né? Pô, identifiquei lá o desequilíbrio de fases. Vamos então redistribuir as cargas. Pô, tem uma quantidade muito grande de harmônicas. Principalmente se estiver fora da norma, né, a gente precisa analisar isso e precisa ver a possibilidade de instalação de um filtro, por exemplo. Tá? Instalação dos componentes, então aí entra aquilo que está lá que deve aparecer no memorial descritivo, né, que é como a gente vai instalar esses componentes. Então observa que a primeira coisa que vem aqui na norma: toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas qualificadas. Né? Nem sempre isso acontece. A gente pega pessoal que vai fazer a instalação que o cara não sabe, né, nem apertar um parafuso, e aí fica frouxo lá, dá problema. Tá? Então, trabalhar com eletricidade, assim, se for ver em termos legais, é preciso um treinamento. Nada, o cara tem que conhecer a norma, ele tem que saber sobre interpretar projetos, né, e ler, porque ele vai ter que ler o memorial descritivo, e ele tem que ter um treinamento em NR10. Tá? Então, legalmente tem essas exigências. Agora, na prática, né, nem sempre isso acontece. E aí, para a instalação, principalmente em média e alta tensão, existe um risco muito grande. Tá? Verificação na instalação. Então, sempre que a gente faz uma instalação, depois é preciso testar. Tá? E isso tem que estar previsto lá no projeto.
né, vai ser feita a instalação, depois que fizer, vai ser colocado para teste, vamos medir isso, isso e isso, para ver se está tudo dentro da norma. Tá? Qualificação profissional, mais uma vez, né, então a necessidade de pessoas treinadas para esse fim. E aqui entra então a parte do desenvolvimento do projeto, tá? Todos esses elementos anteriores a gente analisa antes. E aqui a gente começa a entrar nos elementos do projeto. Então, nós vamos determinar aqui a demanda, vamos prever a demanda dessa instalação, vamos definir o esquema de distribuição. Então, na hora que a gente prevê a demanda, nós vamos separar essa demanda, né, as cargas, em blocos, e aí, né, de acordo com os blocos que a gente definir, nós vamos determinar como vai ser o esquema de distribuição, se ele vai ter recurso, se ele não vai ter recurso, né, o tipo de alimentação disponível, a necessidade de serviços de segurança e fontes apropriadas. Então, se é algo assim que não pode parar, a gente precisa prever, por exemplo, um gerador de segurança, né? Se é um hospital, né? Não posso deixar acabar a energia no hospital. Imagina, o cara está lá no meio de uma cirurgia, acaba a energia, né? Não posso permitir isso, né? Ou tá entubado lá com oxigênio, acaba a energia. Então, né, esses casos a gente precisa de uma fonte, né, alternativa, tá? As exigências quanto à divisão da instalação, né, que eu falei já para vocês, as influências externas às quais a instalação for submetida, os riscos de incompatibilidade e interferência e as necessidades de manutenção. Então, tudo isso a gente vai precisar determinar aqui. Tá? Bom, então, a previsão de carga, a gente vai levar em consideração os equipamentos que a gente tem instalados, né, no caso de máquinas, então a potência que tem instalada, e sempre que tiver informações do fabricante, nós vamos considerar as informações do fabricante. Se é um equipamento mais velho que o cara não fornece, né, o cara comprou lá de segunda mão porque era mais barato, e a gente não tem essas informações, a gente precisa calcular isso, tá? Se for necessário e possível, ensaiar esse equipamento, então ligar ele para fazer medição, né? Se a gente não tiver acesso, por exemplo, a dados de placa lá de motor ou coisa assim que movimenta o equipamento, né? A gente vai testar esse motor, medir a corrente para, né, calcular a potência desse equipamento, porque a gente precisa ter essa informação da forma mais precisa possível, tá? Os equipamentos de iluminação, por isso que o primeiro dimensionamento que a gente faz no projeto é da parte de iluminação e tomada, porque a gente precisa saber a carga de iluminação e a carga de tomada que a gente tem, tá? Que isso vai entrar lá no nosso cálculo de demanda. Então, primeira coisa que nós vamos calcular, iluminação, e depois pontos de tomada, que aí tomadas de uso geral, que são essas tomadas que a gente pode ligar qualquer coisa, que fica aí disponível, né? No ambiente a gente pode ligar qualquer coisa que a gente queira, né? Lógico que dentro da potência especificada ali. E as tomadas de uso específico, tá? Que são as tomadas voltadas para aqueles equipamentos que consomem uma potência um pouco maior. Tá? Aí nós vamos definir o esquema de distribuição de energia, e aqui a gente define o esquema de condutores vivos, ou seja, os que vão vir lá da nossa subestação para alimentar a instalação, né? Se nós vamos seguir um esquema radial com recurso ou sem recurso, né? Quantos quadros de distribuição nós vamos ter, por onde a gente vai passar, e o esquema de aterramento, se vai ser um esquema de aterramento TT, um TN, um IT, né? A gente vai ver isso
com mais detalhes. Não sei se vai dar tempo hoje. Tá? E aí, dentro desse item ainda, a gente tem, né, as possibilidades dos esquemas de condutores vivos. Ele pode ser monofásico, com 2 ou 3 condutores, né? Monofásico com 2 condutores é fase e neutro. Um monofásico a 3 condutores é fase, neutro e proteção. Bifásico, né, a 3 condutores, que são 2 fases e o neutro. Trifásico a 3 condutores, que são só as 3 fases. E trifásico a 4 condutores, que são as 3 fases e o neutro. Tá? Em todos eles a gente pode também prever um condutor a mais de proteção. É que a necessidade ou não desse outro condutor vai depender do esquema de aterramento que a gente adotar. Tá? E se a alimentação for em corrente contínua, pode ser com 2 condutores ou com 3 condutores. Então, positivo e negativo e proteção. Aí vem a definição dos esquemas de aterramento. Tá? A gente tem, né, algumas características de aterramento, alguns métodos de esquemas de aterramento que são indicados por letrinhas. Tá? Cada letrinha tem um significado. Então, quando aparecer um T, significa que um ponto do meu sistema é diretamente aterrado. Se aparecer um I, significa que eu tenho uma isolação entre a Terra e o meu sistema, tá? Que pode ser por meio de uma impedância, né? A segunda letrinha indica a situação das massas à Terra. Tá? Então, a primeira é a situação da alimentação e a segunda das massas. Então, tudo que eu tiver metálico na minha instalação, eu preciso aterrar. Elas podem ser diretamente aterradas, ou seja, eu pego lá a carcaça de um motor e ligo diretamente à terra. Elas podem ser ligadas ao ponto da alimentação aterrado. Então, se eu tenho, por exemplo, um aterramento lá no quadro, eu vou ligar a carcaça do meu equipamento lá no quadro, que é onde eu tenho um ponto de aterramento, né? Aí aparece a letrinha N. E aí, algumas letras que podem aparecer depois, que relacionam a disposição do neutro com o condutor de proteção. Porque a gente pode ter eles em condutores separados, ou pode ter os dois no mesmo condutor. Então, se aparece a letra S, a função de neutro e de proteção são feitas por condutores separados. Vai ter um azulzinho para o neutro e um verdinho, né, para a proteção. Se eu tenho uma letrinha C, eu tenho os dois condutores, né, tanto neutro quanto de proteção, como um só. Tá? E como é que isso aparece aqui nos esquemas de aterramento? Então, tá lá. No esquema TN, né, a gente tem um ponto da alimentação diretamente aterrado e as massas são ligadas nesse ponto pelo meio do condutor de proteção. Tá? Então tá aqui, ó. Na alimentação a gente faz o aterramento. E aí as massas, ó, vem a alimentação e ela é conectada à proteção por meio desse condutor. Eu não vou conectar ela diretamente à terra aqui. Então esse é um esquema TN. Um TNS que tem os neutro e proteção separado e o TNC que tem os dois no mesmo condutor. Então observe que a gente tem aqui o neutro e a proteção no mesmo condutor. Tá? Esse é TNS. Não, esse é o TNCS, as letrinhas S, porque tem aqui um que está ligado direto aqui no mesmo condutor e o outro que faz uma voltinha aqui, ó. Então esse aqui tá junto, tá combinado, e esse aqui
está separado, tá? E aqui o TNC, né, perdão, que aí sim a gente tem, né, neutro e proteção sempre no mesmo condutor. Tá? Deu para perceber a diferença aqui? Então esse cara aqui, ó, ele tem um condutor neutro e um condutor de proteção. Apesar de estarem ligados no mesmo condutor que vem lá de fora, aqui no equipamento existe essa separação, tá? Mas é detalhe aí. O esquema é TT, que a gente tem um ponto de alimentação aterrado diretamente e os equipamentos também aterrados. Ó. Eu não vou mais ligar o aterramento, fazer o aterramento das minhas massas pelo condutor, lá pelo ponto que eu tenho lá na alimentação. Eu vou ter um outro ponto aqui de aterramento em que eu vou ligar as massas metálicas. Tá? Então eu vou pegar a carcaça do motor e vou ligar ele diretamente. Vou mandar uma haste ali do lado dele e vou ligar a carcaça dele diretamente no solo, tá? Então esse é um esquema TT. E um esquema IT, a gente tem que as partes vivas são isoladas da terra, ou seja, a gente não tem um aterramento na alimentação e as massas são aterradas direto, ó. Então tá vendo? Aqui a gente não vem com o condutor de proteção lá do sistema de alimentação, a gente vai aterrar só as carcaças aqui, as massas metálicas, né, aqui diretamente, ó. Não, lá da alimentação só vem um neutro, ok? E aí, se ocorre, né, o aterramento do neutro, ele não é direto, é por meio de uma impedância, tá? Que é para manter separado o neutro do condutor de proteção, tá? Então esse é um esquema IT. Então a gente tem aí, né, as possibilidades de alimentação, as possibilidades de aterramento. E aí é preciso identificar, né, agora chegamos naquele ponto, as características do sistema de alimentação e ver na concessionária sobre a possibilidade de atendimento dessa instalação. Tá? Não adianta a gente querer construir uma indústria numa área em que não chega energia. Né? Concessionária, se a concessionária não tiver um planejamento para aquilo, ela não vai fazer a recapacitação só porque a gente está querendo colocar uma indústria naquele ponto. A necessidade de serviços de segurança, né, que são fontes alternativas, aí a divisão da instalação, então nós vamos dividir a instalação em quantos circuitos forem necessários, tá, pensando sempre na possibilidade de manutenção, na segurança da instalação e dos usuários, né, para deixar ela funcional de forma que, se eu tiver um problema em um quadro de distribuição, eu não afete, né, muito da minha indústria, né, da minha instalação. Então tudo isso precisa ser pensado aí. Assim, da divisão da instalação, tá? Classificação das influências externas. Então, quando a gente vai fazer, apesar desse item vir aqui um pouquinho depois, a gente precisa pensar nisso daqui antes até de fazer o dimensionamento, por exemplo, a especificação de equipamentos de iluminação e de tomadas, tá? Por quê? A gente precisa pensar em que fatores dentro daquele ambiente podem afetar o dimensionamento da minha instalação e a especificação dos meus dispositivos. Né? Se eu vou colocar, por exemplo, vou pensando em luminária, né? Se eu estou num ambiente como, né, uma casa, uma sala de aula, eu posso utilizar uma luminária comum. Se eu estou num ambiente em que eu tenho, sei lá, que eu trabalho, por exemplo, com água, eu tenho risco tem muita umidade, eu já não posso utilizar qualquer luminária. Existem lâmpadas, né, e luminárias que não
não suportam determinada quantidade de umidade. Se tiver dentro do ambiente, sei lá, eu trabalho com... existe risco químico, é um ambiente onde eu manipulo substâncias químicas e está sujeito ali ao vapor dessas substâncias que podem ser corrosivas, né? Então eu não posso usar uma luminária que não suporta esse tipo de risco. A gente precisa então, antes de fazer todo o dimensionamento, avaliar os riscos que existem no ambiente. Tá, então, só voltar aqui. A gente tem aqui 3 categorias: riscos no ambiente, riscos de utilização e riscos de construção. Tá? E a norma traz aqui uma série de fatores que a gente precisa avaliar. Então, temperatura, né? Se eu vou trabalhar num ambiente frigorífico, numa câmara fria, a temperatura lá é extremamente baixa. Eu não posso utilizar um equipamento, né? Pensando em iluminação, eu não vou utilizar lá dentro uma lâmpada fria. Porque uma lâmpada fria, ela só vai ter um nível de iluminância um pouco maior, né? Uma lâmpada fluorescente, por exemplo, quando ela atinge uma certa temperatura. Dentro de uma câmara frigorífica, ela nunca vai atingir. Sem contar que ela tem um reator que não suporta umidade, que não suporta, né, muito frio. É eletrônico o negócio. Então, eu não posso usar isso. Tá? Vou usar o quê? Uma lâmpada própria para isso, que consiga trabalhar nessas temperaturas muito baixas. Por exemplo, uma lâmpada de descarga. Tá? Então, existe aqui o risco, né, relacionado à temperatura. E aí a gente avalia isso. Né? Como a gente avalia? Né? Para essa característica aqui de temperatura, a gente tem uma classificação. Ó, vários códigos, A1, A2 até A8, que define aqui faixas de temperatura. Então, de menos 60 a mais 5... né, ou de menos 40 mais 5, é onde a gente tem câmaras frigoríficas. Né, é considerado muito frio. Frio é de menos 25 a mais 5. Temperado, de menos 5 a 40. Quente é de 5 a 40, que é o que a gente tem geralmente aqui. Né? Muito quente, de 5 a 60. Né? Extremo, ó, de menos 25 a mais 55. Observa que é uma variação de temperatura muito grande. Tem equipamentos que não vão suportar isso. Então a gente precisa identificar aqui a temperatura ambiente. Porque na hora de especificar equipamento, de dimensionar a nossa instalação, nós vamos precisar levar isso em consideração. Vocês vão ver que para dimensionar condutores, por exemplo, é preciso fazer uma recapacitação ou aplicar fatores de correção em função de temperatura. Condições climáticas do ambiente. Então, né, temperatura do ar, umidade relativa e umidade absoluta. Então a gente precisa avaliar isso aqui. Né? Então, tem novamente as classificações e tem algumas aplicações aqui, ó, em alguns exemplos. Né? O que a gente vai estar sujeito, geralmente aqui, ó, AB5, a temperatura entre 5 e 40 graus, a umidade relativa entre 5 e 85%, a umidade absoluta entre 1 e 25 gramas de água por metro cúbico. Tá lá, aplicações locais abrigados com temperatura ambiente controlada. Então é o que a gente encontra em forma geral. Tá? Fora isso, é preciso avaliar, né? Então a gente vai de acordo com o que está indicado aqui, e aí a gente vai fazer essa classificação. Altitude, então se é menor ou igual a 2.000 metros, ou se é maior que 2.000 metros. Presença de água, então se é um ambiente livre de água, né, é desprezível, né, tem aqui a característica, probabilidade de presença de água é remota. Né? Locais em que as aplicações exemplos, locais em que as paredes geralmente não apresentam umidade, mas podem apresentar durante curtos períodos e secam rapidamente com uma boa aeração. É o que a gente tem numa casa, o que a gente tem num escritório. Né? Então é desprezível. Agora tem
ambientes em que a gente está sujeito a gotejamento, né? A gente está sujeito a chuva, então no ambiente aberto a gente está sujeito a chuva, a aspersão, né? A jatos d'água, então local onde eu posso lavar, estou sujeito a jatos d'água, onda, a imersão. Então é preciso avaliar isso daqui, porque dependendo da quantidade de água, eu preciso de um nível de proteção maior dos equipamentos que eu vou utilizar. Presença de corpos sólidos, mesma coisa, então desprezível é quando só tem ali alguma poeirinha ou coisa pouca, que é, né, por exemplo, no ambiente de casa. Classificação AE2, né, é presença de corpos sólidos cuja menor dimensão seja igual ou superior a 2,5 milímetros. Então, onde a gente tem ali, por exemplo, numa serraria, né, que tem o pozinho lá, ou num ambiente de torno, em que tem um cavaco que solta aqueles, né, o pozinho, aqueles fiapinhos, tá? Então, são ambientes, né, em que a gente está sujeito a isso, né? Objetos muito pequenos, poeira, né? Então tudo isso a gente precisa observar. Dependendo do que existe, a gente precisa de um grau maior ou menor de proteção, né? Presença de substâncias corrosivas, solicitações mecânicas, então se existe risco de impacto, se existe risco de vibração, né? Presença de flora ou mofo. De repente a gente está trabalhando numa reserva ambiental, né? É um lugar bem arborizado, então algumas partes ali estão sujeitas à flora, né? Ao crescimento de vegetação, ao surgimento de mofo, a presença de fauna, então se existe risco né, da entrada de animais na instalação, principalmente em áreas mais rurais, isso é muito comum, né? Não sei se já devem ter visto, não sei se você já viu foto de cobra que entra em quadro, né, de distribuição e morre ali queimado, fecha um curto, ele morre queimado. Gambá era muito comum de entrar em quadro de distribuição e danar com tudo. Né, influências eletromagnéticas e por aí vai. Então essa parte da norma, ela traz todos os riscos possíveis, né, radiação solar, descargas atmosféricas, movimento de ar, né, traz todos os riscos que podem existir, né, nos ambientes. Aqui, a competência das pessoas. Ó. Se tem crianças, é um nível de risco que a gente tem. Pessoas incapacitadas, pessoas que não dispõem de capacidade física ou intelectual, então onde a gente tem gente doente. Pessoas advertidas, que são pessoas que têm um mínimo de conhecimento, né? Pessoas qualificadas, que serão vocês, né, quando tiverem aí formados. Né? E o que é mais comum, né, classificação como pessoas inadvertidas, ou seja, que não sabem o que está acontecendo ali, não sabem lidar com eletricidade, resistência do corpo. Então tem uma série de fatores aqui que é justamente o que a gente apresenta logo aqui no começo do projeto. Observa que eu pedi para os alunos fazerem isso para o ambiente da lavanderia e para o escritório, porque é diferente, né? Aqui, ó, presença d'água. Na lavanderia você tem presença maior de água. Tá? Então, para todos esses fatores, é preciso se faça a avaliação, tá? E a gente vai considerar isso na hora de dimensionar o projeto. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Não.